Viajar é o sonho de muita gente. E desde que a gente largou tudo no Brasil e veio fazer um mochilão pela Europa, a gente já viveu muita coisa. Mas hoje eu não quero falar exatamente sobre viagem. Na verdade, é sobre viagem, mas é sobre viagem do meu ponto de vista, que é um ponto de vista neurodivergente. Então vem com a gente. Se você não é neurodivergente, esse vídeo pode ser pra você também. Porque indiferente de você ter um transtorno ou não, às vezes você pode se identificar com alguma coisa que eu falei aqui, e isso pode te ajudar no seu mochilão ou na sua vida. Pra você que é novo e tá chegando aqui agora e não me conhece ainda, eu sou a Lorelai e eu tô fazendo um mochilão pela Europa desde fevereiro de 2024 com o cara mais incrível do mundo, o criador desse canal, o Lucas. Mostra a foto do Lucas. Há cerca de 7 anos atrás, eu fui diagnosticada com o transtorno do espectro autista. E há uns 2 anos atrás, eu também fui diagnosticada com TDAH. Então, fazendo um resumão aqui sobre autismo, para quem ainda não entende muito sobre isso. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ninguém fica autista. Você nasce e você morre sendo autista. E não, vacina não causa autismo, nem fumar na gravidez, nem trauma na infância, não é assim que funciona. O autismo é algo genético e não tem cura porque não é uma doença. Tá enquadrado como um espectro. E é por isso que todo autista é diferente um do outro. A gente tem uma classificação baseada em níveis de suporte, que são 3. Primeiro nível de suporte 1, é aquela pessoa que consegue navegar o dia a dia com nenhuma ou quase nenhuma assistência. Nível 2 precisa de suporte em alguns momentos do dia, mas ainda assim consegue se virar em algumas tarefas. E o nível 3 é o autista que precisa de suporte 100% do tempo. Os níveis podem oscilar durante a nossa vida, dependendo do momento que a gente está vivendo ou da situação que está acontecendo. Eu, por exemplo, hoje sou nível 1 de suporte, porém já fui nível 2 e precisava de assistência, só que eu não era diagnosticada ainda naquela época, então eu não recebi o suporte necessário e isso acabou causando aí alguns traumas que eu tenho que tratar até hoje na terapia. Tem um ninho de andorinha aqui dentro. Para uma pessoa ser diagnosticada com autismo, ela tem que fazer diversos testes aí que vão durar algumas semanas com um neuropsicólogo e também tem que passar por um neurologista. Não vale os testes do TikTok, nem do BuzzFeed. Teste do BuzzFeed não vai te dar diagnóstico, tá? E antes que venha a gente falando: ai, pipipi, popopó, mas você nem parece autista. A gente pausou o vídeo rapidinho pra buscar minha fitinha. Tenho essa outra também, mas eu vou ficar só com ele de girassol, porque... E antes que venha gente falando: ai, mas você nem parece autista. As minhas 8 páginas de diagnóstico assim... E não, todo mundo não é um pouco autista, tá? Vai estudar antes de falar bosta. Enfim, nesse vídeo, na verdade, eu não quero adentrar na questão do diagnóstico em si, porque o foco é dividir a minha experiência como viajeira e, de repente, inspirar outros neurodivergentes a se jogar nesse mundão também. A gente sabe que pra viajar ao mundo só com uma mochila nas costas, precisa de muita coragem e um pouquinho de loucura. E se já é difícil para neurotípicos, imagina pra gente que tem diversas limitações que influenciam diretamente o nosso dia a dia em como a gente se relaciona com o mundo e se relaciona com nós mesmos. Tudo que eu falar e mostrar aqui vai ser com base na minha experiência e levando em conta os meus traços autistas e TDAHs. Então, de repente, o que eu faço pra me autorregular não funcione pra você e vice-versa. E tá tudo bem, ninguém é igual. Mas talvez, dividindo a minha experiência, você consiga se identificar com alguma situação e encontre as suas próprias soluções do seu próprio jeitinho. Então, no Instagram, um tempinho atrás, eu abri uma caixinha e perguntei para as pessoas as dúvidas delas em relação a viajar sendo autista. Então hoje eu vou responder as principais perguntas que me fizeram lá. Pergunta número 1. Como eu estou fazendo para me adaptar a cada lugar? Olha, antes de viajar, essa na verdade era a minha maior preocupação. Eu sou muito apegada à minha bolha, o lugar que eu me sinto segura, que eu uso para recarregar as minhas energias. Quando eu tinha minha casa lá no Brasil, minha bolha era basicamente meu quarto, que era
o ambiente da casa que era meu e só meu, e ninguém mais entrava a não ser quem autorizasse. A maior parte dos voluntariados oferece acomodação pra gente em quartos compartilhados. Então lá se foi a ideia de ter uma bolha num quarto só meu, né? Então, a princípio, eu achei que ia ser muito difícil ter que conviver diariamente com mais 5 loucos dentro do quarto. Mas eu acabei descobrindo que o meu poder de adaptação é muito maior do que eu imaginava. Acontece que eu sou muito boa em compartimentalizar coisas. Então, eu meio que aprendi a fazer mini bolhas. Então, mesmo que eu não tenha mais um quarto só meu, eu ainda tenho a minha cama. E daí, o que eu faço é entrar na minha cama, fecho a cortininha, me enrolo na coberta que nem um casulo e fico lá até melhorar. E tem funcionado até então. Agora, depois de mais de um ano que a gente já tá viajando, é que eu tô começando a realmente ficar esgotada e saturada dessa vida comunitária, assim. E eu tô começando a sentir que eu preciso realmente de um espaço só meu. Mas eu tento focar no futuro não tão distante, que a gente já tem planejado pra se acomodar em algum lugar só nosso. Eu mentalizo tudo isso, faço terapia e vou levando. Pensando por esse ponto, dependendo de como você reage a ambientes compartilhados, vale a pena você pensar em fazer mochilões mais curtos e fazer uma pausa entre esses mochilões justamente para recarregar e ter o seu tempinho só com você mesmo. A gente está fazendo esse mochilão que é muito longo e a gente está sentindo o desgaste disso. Então, você não precisa fazer isso. Você pode fazer as coisas da sua maneira e respeitar o seu tempo e os seus limites. Tudo isso está me fazendo ter um olhar muito mais sensível em relação às minhas necessidades, porque antes eu meio que só ignorava elas, passava por cima e acabava me saturando muito mais rápido. Então agora, como eu não tenho mais a minha bolha, eu tenho que cuidar muito mais da minha saúde mental, respeitar os meus limites, tenho que impor os meus limites também com uma maior frequência, que tem sido bem difícil, mas a gente vai aprendendo e isso tá trazendo um autoconhecimento sobre mim mesma que eu não sabia que eu tinha ainda. Uhum. Posso fazer uma pergunta no microfone? E como você sente que as pessoas reagem a quando você precisa buscar o seu próprio espaço? Você sente que isso é tranquilo ou você sente que tem uma pressão por parte das pessoas que não entendem exatamente o fato de você precisar se isolar eventualmente? Como é que é isso pra ti? Por exemplo, emprego e trabalho, é muito mais difícil você impor esses limites sem você não ter medo de ser demitido, né? Mas cada dia que passa eu percebo mais que tudo na vida é passageiro e às vezes você só tem que realmente se impor e exigir o respeito que você merece. Nos ambientes de voluntariado, geralmente a gente tem uma abertura muito maior para falar sobre essas coisas e na maior parte das vezes as pessoas compreendem muito bem. Não necessariamente compreendem o que você está passando, mas elas respeitam e tentam entender. A parte boa de voluntariar é justamente que geralmente as pessoas que estão nesse meio são muito mais abertas e mais compreensivas em relação à diferença das pessoas. Então, eu nunca me senti mal de ter que falar sobre isso com alguém. Pergunta número 2. Como lidar com acontecimentos repentinos e quebra de rotina? Essa foi a pergunta que mais me fizeram de longe, assim, porque rotina para nós autistas é tipo Deus. Então, pessoalmente, eu sou TDAH também. Então, eu tô meio que acostumada a viver no caos. O meu TDAH, assim, ele é meio grave. Então, eu vivo esquecendo as coisas. E daí, porque eu esqueço as coisas, quando eu lembro, ela já passou. E daí eu tenho que dar os meus pulos e me virar nos 30 para recuperar o tempo perdido e improvisar soluções que eu tenho que tirar do... Eu acho que eu lido tranquilamente com mudanças inesperadas de situações. E em certos aspectos eu gosto muito da espontaneidade da viagem. Eu acho que fazer um mochilão é justamente sobre isso, é você viver coisas que você nunca vivenciou antes e aprender a lidar com elas. Se você é o tipo de autista que é muito apegado à sua rotina, talvez fosse legal você praticar um pouco isso antes de sair para um mochilão real oficial. Começar a se envolver em situações que você não está acostumado a viver, vai a lugares que você não costuma ir, e ver como você reage a isso, ver como seu corpo reage a isso, começa a construir suas próprias ferramentas para lidar com situações mais desconfortáveis no futuro. Para vocês terem noção do quão grave era meu TDAH, eu nem achava que eu precisava de uma rotina até
uns 2 meses atrás. Porque o que acontece? A gente ficou 6 meses na Holanda, né? Tem vídeo sobre aqui no canal, inclusive. E nesse tempo eu arranjei um emprego, daí eu tinha voluntariado, e eu meio que estabeleci uma rotina sem nem perceber. E daí um dia a gente decidiu fazer um bate-volta para Bruxelas, no meio da semana, que também tem vídeo sobre isso aqui no canal, e a minha rotina da semana quebrou. Gente, eu entrei em parafuso. Louquíssima. Só daí que eu percebi que, eu tenho uma rotina e eu gosto dela. Ok. Pra voltar pros eixos, foi aí uns 4, 5 dias de exaustão mental e psicológica e emocional. E daí quando bateu o domingo e eu já tinha escalado a nova semana e tudo voltou a ser como era antes, que eu consegui realmente me autorregular e voltar a viver minha vida sem surtar. Mas aí, quando isso acontece, o que eu faço pra solucionar? Eu durmo. Eu durmo muito. Mas eu durmo muito mesmo, gente. Eu não sei como vocês recarregam a energia social de vocês, mas o jeito que eu recarrego a minha é dormindo. Eu já tentei de outros jeitos e não tem como. Eu só preciso dormir. E eu já tive shutdowns, assim, que eu apaguei por 15 horas seguidas. Levantei, comi, fui no banheiro e voltei a dormir por mais 15 horas e passei uma semana andando pela casa que nem um zumbi. E completamente dissociada, né? As pessoas falavam comigo e a resposta era a blua, 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 blé. Nessa nossa última viagem, por exemplo, que a gente veio aqui pra Grécia, tudo que podia dar errado na viagem deu. A gente quase perdeu o nosso voo. Eu quase tive um meltdown no meio do aeroporto. Assim, foi o caos. Eu cheguei no hostel, aqui na Grécia, eu chorei por uma meia hora e eu dormi. Cara, eu dormi tanto que eu nem sei quantas horas eu dormi. Quantas horas a gente dormiu? Eu dormi muito. Muito. Eu só acordei, na verdade, porque a gente precisava acordar pra pegar outro ônibus pra vir pra cidadezinha que a gente tá agora. Porque se dependesse de mim, eu tinha passado o dia inteiro, assim, apagada. A parte boa dos voluntariados é que eles geralmente são por um tempo um pouquinho maior do que seria uma viagem só pra turismo. Então a gente passa pelo menos aí 3 semanas em cada lugar que a gente vai. O que dá tempo pra eu dar minha surtadinha no começo, me adaptar. E depois disso eu consigo aproveitar o resto do voluntariado de uma maneira mais calma. Eu tenho tempo para me autorregular quando eu percebo que eu tô ficando sobrecarregada. Tenho tempo para estabelecer uma certa rotina. Então, tudo isso ajuda. É muito diferente você chegar no lugar e saber que tem 3 dias para visitar todos os pontos turísticos do mundo e ter que voltar. Você pode planejar as coisas com calma e executá-las com calma também. E assim, eu queria dizer que vai ficar tudo bem, que são tudo flores, mas a realidade não é bem essa. Agora, depois de tanto tempo viajando, meu psicológico tá realmente começando a entrar em piripaque, então eu tive que voltar pra terapia, eu tenho que voltar a tomar meus remedinhos. Então, assim, se tem alguma coisa que você tem que tirar desse vídeo, faça terapia. Se você já tá fazendo terapia, ótimo, continua fazendo. Se você ainda não fez, começa antes de viajar. E se você não vai viajar, faça terapia do mesmo jeito. Autoconhecimento é poder e o trabalho de se tornar uma pessoa melhor deve ser constante. E você só consegue isso através do quê? Autoconhecimento. Faça terapia. E a terceira e última pergunta do dia. Como eu lido com os estímulos externos de lugares novos? Em uma palavra, foninho. Eu chamo esse breguenete aqui de foninho, porque protetor auricular é muito grande e chato de falar. Então, só esse negócio aqui já me ajuda em 80% dos casos que eu tô ficando super estimulada, porque eu tenho uma sensibilidade auditiva muito grande. Se eu tô ficando sobrecarregada, eu sei que é só colocar isso aqui e eu já consigo me regular pelo menos aí 50%. Eu tenho 2 foninhos diferentes, que um é esse de espuminha, que você compra por R$1 em qualquer cantinho, e eu tenho o Zoom? Loop. Inclusive, eu ganhei esse presente. Obrigada, amiga Gabi. O foninho normal, ele é bom se você quer isolar completamente o barulho externo. O loop, ele é bom quando você quer tampar o barulho excessivo, o excesso de ruídos ao redor, mas você quer continuar escutando as pessoas falando. Então, se você é neurodivergente, você ainda não tem um loop, eu sugiro fortemente que você compre um loop ou compre um headphone com cancelamento de ruído, que ajuda muito. Exemplos de situações aí que eu uso pra não surtar é quando a gente tá no hostel e tem muita gente falando ao mesmo tempo, música tocando e gente rindo e galera pulando na piscina, e eu tô... Coloca o foninho e metade do som vai embora e você fica tipo, ok, agora eu posso lidar com essa situação. Ou quando a gente foi num show de rock, eu amo
ir em show de rock, mas antes do diagnóstico eu ia e ficava surtada porque era muito barulho o tempo todo. E agora não, agora eu levo o foninho e agora eu fico feliz. Outra coisa também, se eu tô num lugar que tem muito estímulo externo ou é um lugar muito novo, eu tô meio confusa, os meus instintos vão pro pau da goiaba. Os meus dedinhos fazem até calo de tanto eu ficar fazendo assim o tempo todo. Balançar a mão, um tique nervoso, assim. Antigamente eu tentava segurar muito os meus instintos para as pessoas não ficarem me olhando torto. Mas hoje em dia eu meio que taco foda-se e fico lá balançandinho, esquisito do mesmo jeito. E se alguém não gostar... Normalmente as pessoas só falam, nossa, como você é engraçada. Dependendo do rolê também eu dissocio muito, eu saio do corpo real oficial, assim, e graças aos deuses do Olimpo, porque a gente tá na Grécia, o Lucas é o ser humano mais compreensível e paciente do mundo, então ele me ajuda muito quando ele percebe que eu tô autistando demais, eu tô lelé das ideias, ele pergunta se eu tô bem, se eu quero sentar, se eu quero água, se eu quero ir pra um lugar quietinho, se ele percebe que tem uma ambulância com a sirene ligada vindo, ele tampa meus ouvidinhos, assim, ó, amorzinho. Eu sugiro também que você viaje com alguém, porque mesmo que você seja nível 1 de suporte que nem eu, tem vezes que o cérebro só se recusa a funcionar. E ter alguém ali de confiança, que te dê suporte, que te ajude, nossa, faz a viagem ser muito mais fácil, muito menos estressante. E vocês se ajudam um ao outro ali e aquela coisa, a felicidade só é real quando ela é compartilhada. Então é isso, gente. A gente vai ficar por aqui hoje. Se vocês têm ainda mais alguma dúvida, comenta aqui pra gente que de repente rola um vídeo 2 sobre esse assunto. E não esquece de se inscrever no canal, comentar vários coraçõezinhos e mandar para aquele seu amigo, ou amiga ou amigue neurodivergente que tá pensando em fazer um mochilão, viajar ou qualquer coisa assim. Manda pra avó, cachorro, sobrinho. Um beijinho de trevas no coraçãozinho peludo de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Ah! Tem um bicho no meu som. Caralho.